Aqui, agora sim. Bom, pessoal, gostaria de começar a nossa aula ao vivo com uma dúvida que surgiu na nossa aula da semana anterior. Tiveram vários questionamentos em relação às leis de classificação de resíduos. Eu quis trazer aqui porque nós vamos utilizar, né, uma lei de classificação de resíduos na nossa atividade mapa. Então, o Paulo César questionou, olha, as novas mudanças nas leis de classificação de resíduos já irá ser introduzida nesse conteúdo? Então, lá na atividade mapa, pessoal, eu peço para que vocês classifiquem os resíduos sólidos gerados ali na indústria de suco de laranja, de acordo com a norma técnica aqui da ABNT 10.004. E essa norma, pessoal, ela não se alterou ainda, tá? Prestem bem atenção, vocês vão continuar utilizando essa norma que está vigente na atividade mapa. Mas o que está acontecendo? Ela está passando por consulta pública. Então, se observou a necessidade de revisão dessa norma. Ali no início do ano, teve uma consulta pública em que uma nova proposta foi apresentada à sociedade e os profissionais, então, tiveram aqui até o mês de março para colocar as observações e as opiniões nessa nova proposta. Então, assim, nessa consulta pública foi observado vários pontos ali de observação. Então, estamos em processo de revisão, porém ainda não está em vigor a nova norma, ela está sendo revisada. Eu trouxe até aqui um comentário de um dos membros da ABNT que falou aqui, ó, vale destacar que essas regras ainda não estão valendo da nova norma, tá, pessoal? Pois a NBR ainda está em processo de consulta pública e recebeu diversos comentários. Então, a norma que está lá na atividade mapa de vocês, a NBR 10.004, ela está em vigor e sim, ela vai ser utilizada na forma que vocês vão encontrar ali em diversos materiais em relação à classificação de resíduos. Lá na aula de resíduos sólidos, eu vou abordar com mais detalhes, né, o que fez com que essa norma fosse revisada e algumas diferenças que provavelmente iremos ter ali nas atualizações, tá? Mas na atividade mapa, continuamos com a norma 10.004, lá de 2004, tá? Essa é a norma que está vigente até agora e acredito que até o final do ano ali, pelo menos, essa nova norma ainda estará em discussão, até que saia realmente essa nova versão, vai algum tempo, porque não é algo tão simples, né, nos projetos ambientais é bastante utilizada essa norma, então ela realmente precisa passar por uma revisão muito minuciosa, certo? Deixa eu ver se alguém comentou algo sobre isso. Caso vocês tenham dúvidas, mandem ali no Fale com o Mediador, para a professora Ana, professora Deise e demais mediadores, que qualquer coisa eles entram em contato comigo, ok? Então vamos para o conteúdo da unidade 2 do nosso livro didático. Hoje a gente vai falar sobre dinâmicas ambientais, a gente vai entender um pouquinho como que o nosso planeta funciona, como que os recursos, eles sofrem, né, o ciclo ali no planeta, como que eles são recirculados, tanto em questões biológicas como em questões geológicas. E por que que é importante, né, nós entendermos sobre as dinâmicas ambientais? Porque nós estamos inseridos nessa cadeia. As nossas ações, elas impactam diretamente as dinâmicas ambientais. São reações em cadeia realmente, pessoal. É ação e a reação é em cadeia. Então a gente precisa entender como que o planeta funciona para que a gente consiga enxergar os impactos ambientais e o que isso gera para todos os recursos, beleza? Então tá.
Para começar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma reportagem que tem um título um pouco inusitado, pessoal, mas eu gosto bastante dessa reportagem, inclusive eu não troco ela há algum tempo, porque tem algumas palavras-chave que são importantes e nos ajudam a entender os conteúdos teóricos que eu vou abordar, tá? Então vamos lá. O título: Espanha concede status de pessoa à lagoa com ecossistema ameaçado. Então, essa lagoa, pessoal, ela foi defendida em tribunal como se fosse uma pessoa física. Ela teve representações de grupos ali, tanto da comunidade ao entorno, quanto de especialistas, e ela foi defendida em tribunal como se fosse uma pessoa física. Olha só que interessante. Eu tentei encontrar qual foi o desfecho dessa história, mas infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma informação. Mas vamos ali ao que nos interessa, que é o conteúdo dessa reportagem. Ó, os ecologistas alertam há anos que o Mar Menor, esse aqui é o nome da lagoa, tá? O Mar Menor, está morrendo lentamente devido ao escoamento de fertilizantes. Vou aqui circular as nossas palavras-chave de fazendas próximas. Em agosto de 2021, milhões de peixes e crustáceos, também é importante a gente circular isso aqui. Então, milhões de peixes e crustáceos mortos começaram a aparecer nas margens da lagoa, que os especialistas atribuem à poluição agrícola. Então, a poluição por esses fertilizantes nas áreas agrícolas ao entorno. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, a gente teve ali 2 eventos da mesma categoria ali em 2016 e 2019. Os defensores da lagoa argumentaram que a vida marinha morreu devido à falta de oxigênio, mais uma palavrinha-chave aqui, falta de oxigênio causada por centenas de toneladas de nitratos, outra palavra-chave, de fertilizantes vazando nas águas, causando um fenômeno conhecido como eutrofização, que destrói os ecossistemas aquáticos. Percebam que temos várias palavras que são importantes e a gente vai comentar sobre todas elas ao longo da nossa aula. Comenta aí, pessoal, o que vocês acham que é eutrofização? Comentem aí no chat e a gente vai comentando. Não vamos ter muito tempo para conversar, porque a gente tem bastante conteúdo, mas aí vocês comentem e vejam se vocês acertaram ou não. Bom, o processo, vou fazer uma descrição completa sobre ele, mas por que eu trouxe, né, esse processo que inclusive ele não é abordado com muitos detalhes lá no livro didático? Porque ele é um fenômeno que tem a ver com praticamente todos os ciclos biogeoquímicos que a gente vai estudar aqui. Todos os ciclos biogeoquímicos são afetados pelo processo de eutrofização. E dentro da eutrofização, a gente consegue relacionar outros termos teóricos e vocês já vão entender. Mas vamos lá. O que seria a eutrofização? A eutrofização, ela começa, olha aqui, ó, a primeira caixinha, com a adição de nitrogênio e fósforo. Espera aí só um pouquinho que deu um problema aqui na apresentação. Tá. Com a adição de nitrogênio e fósforo dentro de um corpo hídrico superficial. Geralmente são lagoas e represas, só que esse processo também pode acontecer em rios, também em água corrente, apesar de ser menos comum, a gente consegue observar também em rios, principalmente de baixa vazão. Temos exemplo, né, o que geralmente eu vejo nas reportagens é a eutrofização do rio Tietê, que a gente sabe, né, que é um rio de grande extensão, e alguns trechos dele têm uma baixa vazão. E quando o rio tem uma baixa vazão, ele permite o acúmulo desses nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. E de onde vêm esses nutrientes? Eles podem vir por fertilizantes, como aqui na reportagem, né, falou, que foi devido ao escoamento de fertilizantes daquelas áreas agrícolas.
Ele pode alcançar o corpo hídrico, principalmente, pessoal, quando, ao redor daquele corpo hídrico não tem mata ciliar. Quando não tem mata ciliar, isso favorece o que a gente chama de lixiviação, que é o carregamento mesmo desses elementos da área agrícola até o corpo hídrico. Quando você tem a mata ciliar, eh, a infiltração, né, a absorção desses elementos, ela é mais intensificada. Quando a gente não tem mata ciliar, a passagem é livre, então vai direto da área agrícola para o corpo hídrico. Mas a gente tem outros meios, né, outras vias que esse nitrogênio e fósforo, chega ali no corpo hídrico, que é pelo esgoto, que também tem uma carga orgânica bem elevada, e os efluentes industriais. Aí quando a gente fala de efluentes industriais, a gente vai lembrar lá da atividade 1, pessoal. A atividade 1, ela está extremamente relacionada a tudo isso que eu vou falar para vocês aqui. Lá na atividade 1 eu trouxe um caso de uma poluição, uma possível, né, poluição por um efluente industrial, que é a água amarela, que é o efluente da indústria de suco de laranja. Esse efluente, ele é rico em matéria orgânica, rico em nitrogênio e fósforo. Então, uma vez que ele atinge o corpo hídrico superficial, ele sim pode causar o processo de eutrofização e afetar os ciclos biogeoquímicos que a gente já vai falar, tá? Então, uma vez que o nitrogênio e fósforo está ali, né, dentro da lagoa, dentro da represa, dentro do rio, o que que acontece? As algas, na verdade, as algas, elas se alimentam de nitrogênio e fósforo. Elas utilizam ali nos seus processos metabólicos. Então, uma vez que a gente tem um aumento dessa carga, a gente tem um aumento da população de algas. Elas começam a se reproduzir ali numa taxa mais elevada. Causando esse aspecto aqui dessa foto, percebam, né, a água está bem verde, né, o que que é esse verde? São as algas que ficam ali nas camadas superficiais do corpo hídrico. Então, com o aumento dessas algas nessa parte superficial, a luz, ela não vai penetrar nas camadas mais profundas. E nós, ali no interior do corpo hídrico, nós temos outros animais que fazem, outras plantas ali que fazem a fotossíntese e também precisam da luz, né. A gente tem ali as algas na parte inferior do corpo hídrico, que estão fixas no substrato, que fazem fotossíntese. Uma vez que não passa a luz ali para elas, elas começam a morrer. Com a morte das algas, o que que a gente tem? A decomposição. As bactérias entram em cena ali. As bactérias, elas começam a decompor essas algas e é uma decomposição anaeróbia, ou seja, é uma decomposição que consome o oxigênio. As bactérias heterotróficas, elas consomem o oxigênio ali no seu metabolismo e o que que vai acontecer? Vai diminuir o oxigênio dissolvido da lagoa, da represa ou do rio. Diminuindo o oxigênio dissolvido, o que que a gente tem? Morte de outros organismos, mortandade de peixes, mortandade de crustáceos, assim, né, como a reportagem falou. Então, quando chega nesse nível é porque o nível trófico, né, a gente chama de nível trófico, está bem elevado. Então é um processo que já se iniciou há algum tempo e está ali num nível crítico, tá. Espero que vocês tenham entendido esse processo, porque é o começo do nosso entendimento ali para a atividade 1. Deixa eu ver o que que vocês estão comentando aqui. Ó, tem uma dúvida da Kel sobre a atividade 1. É obrigatório falar da temperatura, umidade, luminosidade, DBO e DQO? Não, pessoal, na atividade 1 não. Na atividade 1 vocês vão registrar aquilo que eu falei aqui e vão relacionar com os ciclos biogeoquímicos que a gente vai falar ao longo dessa aula, tá? O conteúdo é estritamente da nossa aula ao vivo 2.
Aqui o Jairo falou sobre o rio Tietê, a gente tem realmente muitos fenômenos registrados de eutrofização no rio Tietê, principalmente na parte ali que tem uma baixa vazão. Que mais que vocês estão falando? Ó, o rio Tietê de novo. Aqui, ó. Que comentário legal do Joel. Moro próximo a um riacho, tem muitas lavouras, várias lavouras acima, e percebo alguns peixes mortos. Pode ser que seja esse processo. Ou também, né, outro tipo de poluição por agrotóxico, alguma coisa assim. Mas pode estar relacionado sim ao processo de eutrofização. Beleza, pessoal? Então vamos em frente que a gente tem bastante conteúdo. A eutrofização, ela está diretamente relacionada ao estudo da ecologia. O que a ecologia ela estuda? Ela estuda os organismos e a sua relação, as suas interações com o meio ambiente. Isso aqui é a ecologia. E dentro da ecologia a gente tem níveis, diferentes níveis. Os níveis ecológicos, pessoal, eles começam ali desde átomos até a biosfera. Só que a ecologia, ela está mais preocupada, olha aqui, dos organismos para cá. Dos organismos para trás, ó, até sistemas, a ecologia não aborda tanto, apesar, né, que tudo está relacionado, sim, mas fica mais a cargo do estudo da biologia. Ecologia, a gente está mais preocupado com organismos, populações, ecossistemas, enfim, tá? Então, vamos pensar, organismo é um ser de uma espécie específica, que estamos estudando. Então pensa ali, é um peixe, é uma alga, é uma bactéria, enfim, é um ser de uma mesma espécie. O grupo de vários seres vivos de uma mesma espécie formam as populações. Então, populações de algas, populações de peixes, é assim que a gente tem que pensar. O próximo nível, ele é bem confundido aqui com ecossistemas. A gente tem comunidades e ecossistemas. Percebam até que é a mesma figura aqui. Qual que é a diferença? A junção ali de diferentes espécies em um mesmo local, em uma mesma época, são as comunidades. Mas estes organismos, essas comunidades interagindo entre si e interagindo com o meio, são os ecossistemas. Ecossistemas, ele tem uma definição um pouco mais abrangente, que ela vai inserir, então, essas diferentes interações, tá? É aqui que a gente tem, por exemplo, fluxo de energia e também reciclagem da matéria. Os elementos, eles vão e voltam ali dentro da cadeia, formando realmente uma cadeia ali. A gente tem a reciclagem, ok? Depois, né, dos ecossistemas, a gente tem bioma e biosfera. Ah, antes da gente falar de bioma e biosfera, vamos voltar aqui para a reportagem. Falando de interação, é por isso que a gente tem aqui na reportagem, ó, ecossistema ameaçado, ecossistemas aquáticos. Então, são seres que estão ali, que estão interagindo com a poluição, interagindo ali com os elementos nitrogênio e fósforo, causando todo o processo que a gente estudou aqui da eutrofização, tá? Bom, agora biomas e biosfera. Biomas é o conjunto, então, de ecossistemas. Aqui a gente tem, né, eu trouxe os biomas brasileiros, que acredito que todos vocês já tenham ouvido falar. Então, a gente tem Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas, Pantanal. A gente tem todos esses biomas e todos eles têm características diferentes. E essas características, elas vão variando de acordo com a temperatura, né, fatores climáticos, fator também de disponibilidade de nutrientes, de recursos. Então, por isso que a gente tem toda aquela diferença na vegetação, nas populações, nas comunidades, enfim.
E é muito bonito, né, a gente pensar que no Brasil a gente tem tanta diversidade, a gente tem muitos biomas aqui e com certeza é alvo de muitos estudos. Então nós temos a biosfera é o nosso planeta como um todo, né, então aqui a gente tem a porção da atmosfera, né, a porção gasosa, a porção líquida, que é a hidrosfera, e a porção, não é bem sólida, né, não é correto falar isso, mas os nossos solos, as nossas rochas são ali chamadas de litosfera, tá. Então, biosfera é composta por atmosfera, hidrosfera e litosfera, e a gente vai estudar ali como que esses elementos circulam dentro dessas porções. Beleza? Vamos ver. Aqui a Pamela pediu para repetir comunidades e ecossistemas, então vamos voltar. Vamos pensar no anterior para ficar mais fácil. A gente tem aqui populações. Populações, então, são grupos de organismos da mesma espécie, tá? Então, população de alga, vamos pensar ali lá naquele ambiente que aconteceu a eutrofização. A gente tem população de alga, a gente tem população de peixes, tá? Então, são organismos da mesma espécie. Quando a gente junta população de peixes mais população de algas, são 2 espécies diferentes, então o que já caracteriza uma comunidade. É uma comunidade, é uma junção de populações. E o ecossistema é uma definição mais abrangente, porque ela vai considerar as interações dessas comunidades com o meio, com os recursos naturais, tá? Então, quando a gente pensa em fluxo de energia, a gente não está falando de comunidade. Comunidade é basicamente o grupo ali de diferentes populações em um mesmo espaço. Ecossistemas, a gente vai estar considerando as interações que essas comunidades têm com o meio, tá? Com a água, com a vegetação, enfim, com todo o fluxo energético que existe ali naquele mesmo ambiente, ok? Acho que ficou um pouco mais claro. Ok, vamos lá. Vamos falar agora de fatores limitantes ao desenvolvimento dos seres vivos. Ali a gente percebeu que as populações de algas, elas aumentam devido à disponibilidade de nitrogênio e fósforo. E se eu não tiver nitrogênio e fósforo dentro daquele corpo hídrico? Eu não vou ter algas. Então, isso é um fator limitante. O fator limitante é basicamente tudo aquilo que é necessário para se ter vida. Então, dependendo do ser vivo que eu estou analisando, dependendo da espécie que eu estou analisando, ele vai ter diferentes fatores limitantes. Até porque cada um é adaptável ali a uma faixa, né, específica. Por exemplo, quando a gente pensa em luz, existem organismos que precisam de uma certa luminosidade, outros são menos sensíveis à luminosidade. Então, dependendo ali do nível que eu tenho, organismos adaptáveis ou não. E é um fator limitante, porque é necessário a vida, tá? Tanto pensando em escassez daquele elemento ou em excesso daquele elemento também, tá? A gente tem como fator limitante a temperatura, da mesma forma a gente pode pensar, existem organismos que são mais adaptáveis a altas temperaturas e tem organismos que chega ali a 35 graus, eles não existem, né? Não é possível que esse ser vivo sobreviva a temperaturas elevadas. Umidade está relacionado à disponibilidade da água, então é um fator limitante. Recursos a gente pode pensar nos nutrientes, então o nitrogênio, fósforo, o oxigênio, tá? Tudo isso são recursos necessários para que haja vida. A gente tem também um fator limitante que é a salinidade. Pensando em ambientes aquáticos, a gente tem um nível maior ali de salinidade do que outros. A gente tem água salobra, a gente tem água doce, enfim, e diferentes organismos vivem dependendo do nível da salinidade. Mesma coisa o pH e o oxigênio dissolvido, beleza? Ok.
Agora sim, a gente vai falar de ciclos biogeoquímicos. A gente falou, então, dos níveis hierárquicos, o que é uma população, o que é um ecossistema. A gente falou aqui da biosfera, que a gente tem a atmosfera, hidrosfera e litosfera, e agora a gente vai entender como os elementos químicos eles circulam em tudo isso, né? A gente tem elementos químicos que estão, pensa ali dentro do nosso organismo, e eles, em certo ponto, eles retornam ao meio ambiente, novamente são consumidos pelos seres vivos, então é realmente um ciclo. Se a gente desmembrar aqui a palavra, né, pessoal, ciclos geoquímicos, a gente já tem uma ideia. Químicos, a gente lembra de elementos químicos, bio, a gente lembra de processos biológicos, e geo, a gente lembra de processos geológicos, né, da terra propriamente dita. Então, nada mais é do que como esses elementos circulam em meio a processos biológicos e processos geológicos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Todos os elementos químicos eles sofrem ciclos, pessoal, mas os mais comuns que a gente estuda é realmente o carbono, o oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o cálcio. E lembra lá na atividade 1, eu peço para que vocês expliquem como que o descarte de um efluente, que tem uma alta carga orgânica, afeta o ciclo do carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. O cálcio ficou de fora dessa vez, tá? Mas, estudando aqui junto comigo, vocês vão saber responder a atividade 1, então pega ali o papel e a caneta e façam suas anotações. Bom, vamos começar com o ciclo da água, que é um ciclo que acredito que quase todo mundo conhece, quase todo mundo viu ali no ensino fundamental, no ensino médio. Ele é um ciclo mais simples, porém, né, as interações que ele tem com outros ciclos biogeoquímicos são complexas, tá? E se a gente pensar ali, é planeta Terra, planeta água, a gente tem uma grande disponibilidade de água, então a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos lá, né? A gente tem 98% de água salgada, então uma grande porcentagem ali da água disponível para a gente é água salgada, tá? Não precisa, pensando, né, em potabilidade, pensando em disponibilidade ali para consumo humano, já não é um resultado muito legal aqui para a gente, porque apenas 2% é água doce. E desses 2%, 1,2% está ali nos nossos rios e lagos, em águas superficiais, e a gente tem 0,8% em águas subterrâneas, que a gente sabe que a captação aí já não é tão simples. Mas vamos lá. Observando aqui a nossa imagem, vamos começar, pessoal, pelas setas para cima do nosso ciclo. Então, como que a água ela sai aqui da hidrosfera e da litosfera e vai parar na atmosfera? A gente tem um grande processo chamado evaporação. E um termo mais correto ainda seria a evapotranspiração. Nossa, que letra bonita. Evapotranspiração. Por que, né, que é mais completo? Que aqui a gente tem, na verdade, dois processos. A gente tem a evaporação propriamente dita, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, então a evaporação da água que a gente tem nos oceanos, a evaporação da porção que a gente tem ali em rios, em lagoas, enfim. E a gente tem a transpiração. A gente também, né, nós aqui seres humanos transpiramos, mas a vegetação também transpira, pessoal. Então toda essa vegetação aqui ela transpira e ela direciona aqui o vapor de água até a atmosfera. Então, o vapor da água, a gente sabe que é menos denso, ele sobe, vai parar ali na atmosfera, formando as nuvens. E conforme essas partículas elas vão se aglomerando, a gente tem a formação das nuvens mais pesadas, em termos leigos, e ocorre então a precipitação, que nada mais é do que as chuvas, tá?
A gente tem aqui a precipitação e agora a gente começa a olhar as setas para baixo. Quando acontece a precipitação, a gente tem 2 possibilidades. A gente pode ter o escoamento superficial ou a infiltração. Vamos falar da infiltração primeiro. A infiltração é a passagem ali, a penetração daquela água ao longo ali do solo até o lençol freático. E aqui tem uma observação importante, pessoal. Quando a gente tem um solo bem conservado, a nossa taxa de infiltração é maior. Quando a gente tem um solo degradado, quando a gente tem uma impermeabilização muito elevada, pensando ali, né, tanto no solo compactado quanto em asfalto, a gente tem essa impermeabilização e acontece em maior quantidade, uma maior intensidade, o escoamento superficial. Então, o escoamento superficial é literalmente ali o carregamento de uma porção mais alta até uma porção mais baixa. Então, aquela água não vai infiltrar, ela vai escoar. E com isso, a gente tem, né, alguns desastres que podem ser possíveis de citar aqui, né, os deslizamentos e tudo mais. Então, lembrando que a conservação do solo tem tudo a ver aqui com estes 2 processos. Com o escoamento superficial e também com a infiltração e o movimento aqui subterrâneo, a água, ela retorna aqui aos corpos hídricos superficiais, tanto oceanos quanto rios, lagos, represas, enfim, e a gente tem novamente as setas para cima, através da evapotranspiração, ok? Acredito que esse ciclo é mais simples de entender. Aqui eu coloquei alguns fatores que podem interferir no ciclo da água, que é a qualidade da água, por exemplo. Quando a gente tem a adição de poluentes, aí vocês vão lembrar, por exemplo, os poluentes da água amarela, que é o efluente industrial, a gente vai estar alterando a qualidade da água e esses poluentes, eles vão circular pelo meio ambiente, tá? Então, quando a gente tem a adição de poluentes, a gente tem a alteração da qualidade da água, a gente tem a alteração do ciclo da água. Qualidade do ar. Ah, prof, mas por quê? Que tem a ver, né? Qualidade do ar com a qualidade da água, com o ciclo da água. Por quê, pessoal? A gente tem alguns poluentes atmosféricos que são capazes de interagir com as moléculas de água, são solúveis em água. Então, uma vez que eles estão aqui em cima, eles reagem com as moléculas e eles descem aqui de novo com a precipitação, tá? E quando eles descem com a precipitação, pode ser que tenha se formado poluentes até mais perigosos do que os iniciais, tá? Então eles retornam ali para a litosfera juntamente com a água da chuva. E a gente tem também, né, um fator de muita importância que é a presença da vegetação, que foi o que eu comentei com vocês. Bom, olha aqui o comentário do Nilson. Chuva ácida, realmente tem tudo a ver com isso, pessoal. A interação desses poluentes, eles acabam ocasionando a chuva ácida. Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, ar poluído, água mais ácida, isso mesmo, pessoal. Vocês captaram ali a informação. Então vamos lá. Para o ciclo do carbono agora. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Tá tranquilo. Ciclo do carbono, pessoal, ele é um pouquinho mais complexo, mas com a figura aqui, né, com todas as anotações que eu tenho certeza que vocês vão fazer, vocês vão entender. O ciclo do carbono, ele é subdividido em ciclo geológico e ciclo biológico. Qual que é a diferença, né? O ciclo geológico não tem ser vivo relacionado, tá? O carbono ele vai se movimentando ali no ambiente sem interação nenhuma com animais, plantas ou ali os seres humanos também.
E o ciclo biológico é a movimentação do carbono ao longo da cadeia trófica, tá? É aquele ciclo que eu vou comentar com vocês aqui. Então tá, vamos olhar as setas para cima também, que vai ficar um pouco mais fácil. Como que o CO2, o dióxido de carbono, ele chega aqui na atmosfera? Vamos ignorar um pouquinho as fábricas, né, a geração das emissões atmosféricas, vamos pensar no ciclo natural aqui também. Bom, a gente tem primeiro o processo de respiração das plantas. Prof, mas como assim as plantas emitem CO2? Sim, as plantas emitem CO2 no processo de respiração. As plantas também respiram, pessoal. As plantas, da mesma forma que elas captam ali a luz solar, o gás carbônico para realizar a fotossíntese, ela também respira, assim como nós, emitindo o gás carbônico, claro que em menores proporções do que ela própria consome ali no processo da fotossíntese, tá? A gente tem então a respiração dos animais, assim como, né, os seres humanos são animais também, a gente pode pensar ali a respiração de todos como semelhante, né? Todos nós ali vamos emitir CO2, então tudo vai vindo aqui para a atmosfera. E como que retorna? O CO2 ele retorna aqui através do processo de fotossíntese, então as plantas vão novamente captar esse CO2 para realizar a fotossíntese. E lembra lá que na fotossíntese é gerado o oxigênio e também é gerado a glicose. E a glicose nada mais é do que o carbono orgânico que está representado aqui. Então, esse carbono orgânico, pessoal, ele é consumido, a glicose ela é consumida, é fundamental para a nossa alimentação. Então, o herbívoro vai lá, consome esse carbono orgânico, o carnívoro come o herbívoro, então há essa movimentação do carbono ao longo da cadeia alimentar, tá? E como ninguém é eterno, né? A gente tem a morte dos animais em certo ponto ali, né? E esse carbono então retorna para o solo, né? Retorna aqui para o solo. E num processo muito, muito lento, esse carbono ele é transformado através de processos naturais, dando origem aos combustíveis fósseis que estão aqui embaixo. Então perceba, né, a gente foi para baixo, daí a gente retorna, porque, né, ao mesmo tempo que o carbono retornou aqui, ele vai servir de nutriente aqui para as plantas, enfim, né, a gente vai recirculando este elemento, tá? Bom, a influência humana acaba criando novos ciclos. Esse aqui que eu comentei é o ciclo natural. Agora, se a gente for considerar as emissões atmosféricas, não só em indústrias, né, como também os automóveis, enfim, toda essa adição tecnológica que a gente deu ao nosso planeta, a gente tem essa emissão atmosférica e essa camada aqui de CO2, ela acaba se intensificando. E aí que a gente pode começar a comentar sobre o efeito estufa. Essa camada de gás carbônico aqui, ela é natural, pessoal. Só que o que que acontece? Com as emissões que a gente acaba fazendo nos nossos processos, essa camada ela vai se intensificando num nível muito maior que o carbono ele retorna ali para a litosfera, tá? Então, com isso a gente acaba criando novos ciclos. E aqui, pessoal, matéria orgânica. Por que que matéria orgânica está aqui? Lembra lá no nosso ambiente aquático, que eu comentei da eutrofização, que as algas e depois os peixes, os crustáceos acabaram morrendo naquela lagoa. Quando eles morrem, eles adicionam então matéria orgânica ao ambiente de novo, matéria orgânica que vai ser decomposta. Então estamos adicionando carbono. Então por isso que eh, os efluentes, né, com todos os processos que acontecem, acabam impactando também o ciclo do carbono, que a gente está adicionando matéria orgânica. E além disso, lembra lá que no processo de decomposição anaeróbia, as bactérias consomem o oxigênio
E no processo metabólico, ela libera gás carbônico. Então, estamos adicionando mais gás carbônico ao sistema também, beleza? Vamos ver. O que o pessoal falou? Ó, combustíveis fósseis e o petróleo. Também faz parte, né, dessa transformação do carbono. Até chegar, né, no que a gente chama de petróleo, vai de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, pessoal. Por isso que eles são recursos que não são renováveis. Ok, vamos lá. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um pouco mais complexo. Todos esses elementos que eu estou falando para vocês, eles são fatores limitantes. Vocês percebem que eles são fundamentais para o crescimento dos seres vivos, para o desenvolvimento dos seres vivos. E, de fato, o nitrogênio aqui ele é um componente biológico essencial, porque tem nitrogênio nos aminoácidos, tem nitrogênio no nosso material genético, RNA, DNA, na molécula de energia, aí a gente lembra do ensino médio, né, falando em ATP. Então, tudo é nitrogênio. Sem nitrogênio a gente não vive, tá? Bom, mas a porção maior que a gente tem de nitrogênio no planeta é o nitrogênio gasoso. E o nitrogênio gasoso, ele não pode ser consumido pelos organismos em geral, né, a grande maioria deles. Porque se a gente pensar aqui, né, no dióxido de nitrogênio, a gente tem aqui um nitrogênio aqui e uma tripla ligação. Essa molécula é muito estável, pessoal. E para quebrar essa tripla ligação aqui não é algo tão simples. Então a gente precisa de processos aqui para que essa ligação seja quebrada e essa molécula seja transformada em moléculas mais simples que de fato a gente possa consumir e absorver no nosso corpo, tá? Então vamos olhar as setas para baixo primeiro. Como que o nitrogênio gasoso aqui na atmosfera ele chega até nós? Aqui a gente tem dois processos. Processo abiótico, que não tem nada a ver com o ser vivo, e temos o processo biológico. Vamos olhar aqui para o abiótico, que é um pouco mais simples. A gente tem aqui, pessoal, a gente pode ter descargas elétricas, os relâmpagos, os raios, enfim, que são capazes energeticamente de quebrar essa tripla ligação, tá? Transformando o N2 em amônia. Então, a amônia acaba chegando aqui na litosfera através por essas descargas elétricas. E pensando no fator biológico aqui, a gente tem o grande papel das bactérias, pessoal. A gente tem as bactérias chamadas de bactérias de fixação de nitrogênio. O que é a fixação do nitrogênio? É a quebra do nitrogênio em moléculas mais simples. Então, essas bactérias, elas vão pegar o nitrogênio, vão transformar em amônia, vão transformar em amônio e para por aqui, essas bactérias de fixação. Aí a gente tem o papel das bactérias nitrificantes, que vão pegar a amônia aqui e transformar em nitrito e, por fim, nitrato. E o nitrato é a molécula mais simples que, de fato, muitos seres vivos consomem e precisam para os seus processos metabólicos, inclusive as plantas, tá, pessoal? Então, o nitrato é a nossa molécula mais importante. E para que seja possível, para que ela esteja disponível aqui para a gente precisa tanto das bactérias de fixação quanto das bactérias nitrificantes, beleza? Ok. Do mesmo jeito que a gente tem essas bactérias nitrificantes, a gente tem as bactérias desnitrificantes, que elas vão ser responsáveis por fazer o ciclo retornar aqui, o nitrogênio retornar para a atmosfera. Elas vão fazer o processo inverso, é transformar o nitrato em moléculas mais complexas até chegar aqui no nitrogênio gasoso. Beleza? Ok. Aqui a gente tem também interferências antrópicas, pessoal. Na imagem, a gente pode ver as emissões atmosféricas. Então,
as indústrias, os automóveis, eles emitem tanto dióxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, quanto o monóxido de nitrogênio, que a gente vai estar emitindo e adicionando nitrogênio no ciclo. E outro item representado na imagem são os fertilizantes. A gente viu lá na reportagem que os fertilizantes eles são ricos em nitrogênio e fósforo e através do escoamento superficial a gente tem ali a chegada deles nos recursos hídricos, tá? Mas não só os fertilizantes, né, pessoal? A gente vai lembrar do esgoto também e dos efluentes industriais. Lembra lá da nossa água amarela, que ela é rica em nitrogênio. Então, estamos adicionando nitrogênio no ciclo, ok? A gente quase respondeu a atividade 1, pessoal. Falta só o ciclo do fósforo. O fósforo também é um elemento essencial para a vida dos seres vivos. Ele é um fator limitante, principalmente a forma aqui fosfato. O fosfato é um elemento limitante. Por quê? Ele vai fazer parte do material genético, da molécula de energia, dos fosfolipídios, dentes, ossos, enfim, a gente percebe que é muito importante, porém, somente na forma de fosfato. E como que o fosfato ele chega, né, à nossa disposição? A gente tem principalmente o intemperismo das rochas. Através do intemperismo das rochas é formado aqui o fosfato. E esse fosfato, ele é assimilado pelas células vegetais. E aqui novamente, pessoal, né, os herbívoros comem os vegetais, os carnívoros comem os herbívoros e esse elemento, o fósforo, ele vai caminhando ao longo da cadeia alimentar, tá? E como que retorna para cá? A gente tem, novamente, né? Nem todo não, né? Os seres vivos, eles têm ali os dias contados, então eles retornam, eles morrem e o fósforo, ele é retornado para o solo através da decomposição por fungos e bactérias. Então, a gente tem ali, através do processo de decomposição, a formação novamente do fosfato, tá? E o fosfato, ele também é lixiviado, lembra lá do processo de lixiviação, que é o carregamento desse elemento até o corpo hídrico. E então a gente vai ter aqui fosfato em solução. A gente vai ter fosfato em solução. Ele pode ocasionar o processo da eutrofização aqui, como a gente comentou, e parte do fosfato ele vai precipitar e se acumular aqui no fundo do corpo hídrico. Então, uma vez aqui acumulado, né, no corpo hídrico, a gente tem toda a movimentação das rochas, isso pensando ali em milhares e milhares de anos, então a gente tem a formação das rochas sedimentares que podem ali se movimentar e retornar aqui à superfície. Então é um processo um pouco mais complexo, pessoal. E o ciclo do fósforo, ele tem uma peculiaridade que ele é muito lento, ele é muito mais lento do que os outros ciclos biogeoquímicos. E também a gente não tem a participação da atmosfera, tá? Aqui no ciclo do nitrogênio, ciclo da água, enfim, a gente percebeu ali o papel da atmosfera e a gente não tem isso aqui no ciclo do fósforo, tá? Então, aqui tem o papel dos fertilizantes. Os fertilizantes são ricos em fósforo, então nós adicionamos ao ciclo e também podemos adicionar o fósforo ao ciclo através do esgoto e dos efluentes industriais. Certo, pessoal? Ó, estamos passando um pouco do tempo. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado aqui várias dicas para a atividade 1, tá? Acredito que se vocês prestaram atenção, se vocês fizeram anotações, vocês vão gabaritar essa atividade. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário que eu ainda posso tirar de dúvidas. Ok. Bom,
Acho que é isso, pessoal. A gente pode encerrar a nossa aula. O que vocês tiverem de dúvidas, mandem para a mediação e a mediação está sempre em contato comigo. Depois eu dou uma olhadinha nos comentários de vocês e se tiver algo que seja relevante para as próximas aulas, eu trago aqui. Se tiver alguma dúvida recorrente também, eu trago aqui para a gente discutir na próxima aula, beleza? Então é isso, pessoal. Boa semana, bons estudos e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.